Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, de compromisso diante da equipe do Goiás, técnico Arthur Jorge. Ele vai escalar um time bem forte, a definição somente amanhã, mas trazendo aqui para Goiânia praticamente o que tem de melhor. Vamos falar muito sobre essa preparação do Cruzeiro que foi encerrada e também esse começo de especulação, só iniciando a janela. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Véspera de Goiás e Cruzeiro aqui em Goiânia, Serra Dourada, último jogo do Serra Dourada antes de ser fechado para a reforma. E o Cruzeiro concentrado aqui vai ficar concentrado aqui no Castros Hotel. O técnico Arthur Jorge vai escalar um time forte. É a informação que a gente tem, a definição da equipe. Somente nesta quarta-feira, naquela situação que ele sempre comanda, na pré-eleição, é que ele informa aos jogadores. Mas se preservar é um ou outro jogador, pelo menos em termos de jogadores aqui em Goiânia, o que a gente pode imaginar? Por exemplo, é que o Fagner, ele não vai aí para mais um jogo em sequência, é aquela questão que já vem sendo trabalhada, então tem esta possibilidade muito forte. O restante aí, praticamente todo mundo à disposição, tem jogadores suspensos para o sábado, e aí devem começar, obviamente, este duelo com o Goiás, e o Arthur Jorge vai colocar em campo, por mais que possa dar uma mesclada, um time forte para o Cruzeiro tentar abrir vantagem neste duelo de mata-mata da quinta fase da Copa do Brasil. A expectativa é de um público ok para o Serra Dourada, o ingresso muito caro. Alguns torcedores aqui à porta do hotel, inclusive, reclamando bastante do preço praticado pelo Goiás, 290 inteira. Ainda tem uma taxa ali do site, muita gente reclamou que não conseguiu comprar o ingresso com cartão de crédito, aí é só no Pix. Então, muita reclamação de todo lado, mas o torcedor do Cruzeiro, aqui da região centro-oeste, vai comparecer, não tenho dúvida nenhuma, para tentar ajudar o time a buscar esta vantagem inicial neste mata-mata de Copa do Brasil. E aí, vamos acompanhar. Eu sei que tem muita gente vindo neste vídeo, porque começam a surgir os primeiros rumores, as primeiras especulações ou as primeiras informações sobre o Cruzeiro no mercado. Ainda tem muito tempo até a abertura da janela. Claro que o Cruzeiro já tem um mapeamento do que precisa buscar na janela com o técnico Arthur Jorge. O Arthur Jorge, quando ele vem para um projeto, sabendo que inicialmente o elenco estava fechado ali por conta de janela internacional não estar aberta, mas que no meio do ano alguns movimentos vão acontecer. Então não é segredo para ninguém que o Cruzeiro vai ao mercado para reforçar o time pensando na sequência. Mas tudo ainda tudo vem sendo trabalhado de uma forma de mais paciência, de se encontrar boas opções. Alguns movimentos o Cruzeiro vai ter que investir, isso é um fato, mas nem tudo vai ser gastando muita grana, porque o Cruzeiro tem compromissos, todo mundo já sabe, compromissos importantes para serem quitados e, obviamente, alguns nomes que o Arthur Jorge trabalhou nos tempos de Botafogo, eles vão aparecer o tempo inteiro. Quem acompanha aqui a Samuca TV sabe que quando o Arthur Jorge foi contratado, a gente já tinha falado sobre a questão do Gregory, por exemplo, que esse seria um nome procurado pelo Cruzeiro. Claro que o Al Rayyan ainda está jogando, então não tem nenhuma negociação aberta no momento, mas é um jogador que o Arthur Jorge, obviamente, conhece muito bem. Trabalhou com ele no Botafogo, levou ele lá para o Catar. Aí agora começa a surgir também o nome do John. O Gregory aí foi uma informação da HG Play, o John foi uma informação da ESPN Brasil. Na semana passada, inclusive, eu tinha conversado com uma pessoa e essa pessoa me falando informalmente sobre o que o Nottingham Forest investiu para contratar o jogador, com sinceridade.
eu não vejo o Cruzeiro fazendo um movimento de gastar uma grana muito alta para se ter um goleiro. De qualquer forma, temos que aguardar. Vou trabalhar também com muita cautela aí neste mercado, porque, já adianto, o que mais vai ter é nome aparecendo. Depois que o Cruzeiro investiu aí para contratar o Gerson, gastando mais de 27 milhões de euros, todo mundo pensa que a torneira está totalmente aberta. Claro, o Cruzeiro vai fazer investimentos na janela do meio do ano, mas tudo com uma certa cautela. Então, pezinho no chão, até lá, muito compromisso importante. Esses jogadores que estão hoje que precisam ser valorizados. E aí, mais para frente, com certeza, a gente vai ter muita informação concreta sobre o Cruzeiro no mercado. A gente já antecipava também a respeito do William, que volta a figurar como opção. No restante do time deve ter aí a manutenção o técnico Arthur Jorge, com o provável time tendo Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, meio campo com Lucas Silva, o Romero, Gerson Cristi, Matheus Pereira, Caio Jorge, que até saiu no intervalo, né? Já era uma previsão, algo programado com relação a esse retorno do artilheiro do Cruzeiro, com 9 gols em 15 jogos na temporada. Arroio ou Wanderson? É esse time que sempre o português reserva também fortes surpresas. Vamos aguardar e seguimos acompanhando todos os passos na quente Goiânia. Temperatura nesse momento aí de 30 graus e vamos acompanhar todos os passos. Daqui a pouco o Cruzeiro já pintando na área JVC. Maravilha, Rubens, quente Goiânia. O Fabrício, o homem achou a base do time, né? Convenhamos. Qual que é a sua preferência nesse setor ofensivo aí? Porque o Rubens Júnior tá falando, talvez, de colocar o Wanderson para jogar. Fato é que não tem lá muita dúvida mais, né? Ele disse da turma que no treinamento conquistou posição, ele citou recentemente até o Jonathan Jesus, por exemplo, que jogos atrás aí apareceu como titular, ele citou treinamento. O Romero voltou no fim de semana, é um titularíssimo. O Caio Jorge voltou no fim de semana, titularíssimo. A turma vai ganhando confiança, né? Coletivamente o Cruzeiro vai respondendo bem. Não tem lá muita dúvida mais não, né, Fabrício? Quando todo mundo estiver bem, né? Eu acho que não. Eu acho que ele achou o time titular. Agora é aquilo, né, Cirilo? É o controle de carga, é o risco de lesão, e aí vai poupar ali, mas vai ter preservar alguns jogadores, mas eu acho que o time titular é esse aí. E agora para amanhã eu acho que vale a pena pensar um pouco, né? Porque assim, como eu falei, o gramado lá na Serra Dourada, o clima já é bastante quente, bastante úmido. Agora seco, né? Desculpa. E também tem o fator que tem jogadores que estão jogando direto, né? O Gerson, no caso, de repente pode pôr o Lucas Silva. O Lucas Silva está suspenso no final de semana. O Matheus Pereira está suspenso, de repente vale a pena jogar. Os outros tem uma viagem difícil, Belém, né? Remo, complicado jogar lá também. É outra dificuldade, clima, viagem longa, Campeonato Brasileiro, precisa somar ponto, diferente de mata-mata, diferente de você ir lá com um time alternativo, pode vir de lá com empate. O empate é uma vantagem boa para vir jogar no Mineirão depois. Tem que ter todo esse cuidado aí, porque são 2 tempos, entendeu? E os jogadores aí que entrar vão dar o máximo, lógico. Eu acho que Caio Jorge, de repente, pode jogar também um pouco, porque teve poucos minutos nesse primeiro jogo, para ir voltando o condicionamento físico dele. Mas não deve sair muito desse... Eu não sei se de repente... O Arroio aqui é moleque novo, né, Cirilo? Moleque, porra, isso aí coloca do jogo todo dia, vai jogar. Quanto mais jogar, melhor, né? O Fabrício e Edu, você também, Marques, no primeiro tempo o Pancieri trouxe uma notícia, não tivemos tempo de comentar, né? Deixamos para esse segundo tempo, quanto a John, goleiro, e Gregory, volante. Os dois que estiveram no Botafogo, foram campeões com o Botafogo, trabalharam juntamente ao Arthur Jorge. Alguma objeção aos nomes aí, Edu Panzi? Não, de forma alguma. O John, a gente tem na memória o John do Botafogo, né? Sim. Porque depois do Botafogo não foi bem, né? Teve lesões, né? Muitas lesões, pouquíssimo utilizado, jogou em janeiro esse ano e não jogou mais, se eu não estiver enganado. Mas o Cruzeiro. Inclusive, em janeiro ele fez uma artroscopia no joelho, inclusive. E o Cruzeiro tá precisando de goleiro, né? O Cruzeiro tá precisando de goleiro. E aí fala-se desses 2 nomes que o técnico conhece muito bem. John e Gregory trabalharam com o Arthur Jorge. Eu até acho que para a posição do Gregory, o Cruzeiro tem um cara que é incontestável. Mas se o Cruzeiro tá pensando em elenco, em ganhar, em conquista... baita nome, chegar para
evoluir ali para aumentar a disputa interna do dia a dia. O Gregory disputando com o Romero, com o Matheus Henrique. Caramba, cara, ele vai elevar muito o nível do dia a dia, de treino, de trabalho. Essa turma vai ter que treinar demais para garantir a titularidade. E numa ausência do Romero, você já não preocupa tanto. Ou numa ausência do Gregory, você também não preocupa. E volto a falar, o John, pro gol do Cruzeiro, ele estando em boas condições, é titular absoluto. E aí, Fabrício? Muito bacana, né? Já são jogadores que trabalharam com o Arthur Jorge, né, cara? O Gregory é um baita do jogador, vai entrar aí, vai disputar a posição também, é bom. Aí o Romero também, sabe, vai ter que mostrar todo o jogo, todo o treino, assim como ele já é excelente profissional, mas, né, já tá com 30 anos ali, e é bom deixar o menino aí se preparar também, vai intercalar alguns jogos. E o goleiro, um baita goleiro, né, cara? Nossa... Vem pra cá, filho. Sai dessa Inglaterra e desse frio. Vem pra cá. Você lesionou porque é muito frio. Muito frio, muita chuva, cá, né? Pãozinho de queijo. Nossa, torresminho. Vem cá, mobilidade. O bração assim, olha, é grandão a envergadura dele aqui, ó. Pô, vem pra cá. E aí, o Arthur Jorge, já trabalhou com o Luiz Henrique também, né, Arthur Jorge? Beiradinho, Luiz Henrique. Já tá logo o trio, pai. Já pensou? Você não quer o Almada reviver o Botafogo? Também, também, pode ser, né? Mas o Luiz Henrique tá uma preferenciazinha. Ô, Marques, mas são movimentações que mostram ambição, né? O John seria goleiro para muitos anos, né? Sim. Para muitos anos. O John do Botafogo foi seleção brasileira. Pegando muito. Acho que não desistiu de Copa ainda não, tá? Os goleiros do Brasil machucam muito, cara. Ali uma envergadura, como o Fabrício falou, são quase 2 metros de altura, ou 2 e um pouquinho. Pô, é muito grande, mobilidade, muito rápido, né? Na bola no chão também. O Gregory, o Fabrício falou, pô, de repente de mexer no elenco para esse jogo contra o Goiás. Já pensou se tem um Gregory numa dessas mexidas, né, Fabrício? É para mostrar que tem ambição, né? São 2 jogadores de ponta, né? De alto valor no mercado, enfim, para reforçar e reforçar bem o elenco. O Cruzeiro não está falando de compor elenco, né? O Cruzeiro está falando de contratar jogador para ser titular, para disputar a posição. Fazer a diferença. Não, e eu digo assim, e o John, meu, pra mim, ele já tem uma característica goleiro, meu irmão. É afrodescendente preto, irmão. Fibra rápida, irmão. É explosivo. Pô, eu trabalhei com o Dida, irmão. Porra, e vários outros goleiros. Tinha aquele Everton era o Everton não, né? Que era do Vasco, que depois foi para Portugal, ficou muito tempo. Elton. Pô, aí você vê o Everson aqui, você vê o Hugo Souza. Jefferson. Meu irmão, sabe por quê? Os caras são grandão e assim, são magrelão. Sabe aqueles bonecão do posto? Eles ficam assim, ó, a mão bate lá no joelho. Mas são ágeis, né? São ágeis, é estilo NBA, meu irmão, entendeu? Pra goleiro é o que funciona. No futebol, muito assim, as fibras lentas ainda predominam. Não faz parte ainda desse contexto do futebol. Apesar de ter muito hoje tiro, explosão, sei o que, tiro curto e tal, mas o que predomina ainda é resistência. Cara, goleiro, esse perfil é o ideal pra mim, cara. E a gente tá falando de jogador campeão, né? Jogador acostumado com final, com Copa, com Campeonato Brasileiro, jogador de jogo grande. Assim, Cruzeiro, esses nomes sendo contratados, é muita ambição, cara. Muita ambição para a temporada. Sobe o nível, absolutamente. Lucas Sanches, vamos com informações do Goiás. Aqui na Turma do Bate-Bola. Boa noite, Sanches. Boa noite, Cirilo. Boa noite pra você, pra quem tá com a gente aqui na Turma do Bate-Bola. Eu começo com um rápido destaque pro estádio Serra Dourada. Faz 1 ano que não recebe um jogo do Goiás. Foi em abril do ano passado, final da Copa Verde. E esse vai ser o último jogo também do estádio antes de uma pausa pra uma reforma. Deve durar 2 anos. Então o clima é muito legal pra essa despedida do Goiás lá no Serra Dourada. Expectativa de um bom público, inclusive, nessa partida contra o Cruzeiro. O Esmeraldino tem 22 jogos na temporada, só perdeu 2. Os 2 últimos, contra Juventude e Cuiabá, ambos pela Série B. Então o time tá numa boa fase, mas vem deslizando, pelo menos nessas 2 últimas rodadas da competição. O técnico Daniel Paulista vai ter quase todo mundo à disposição, à exceção o lateral direito, o Diego Caito. Mas tem outro lateral direito que tá voltando de suspensão na Série B, que é exatamente o Rodrigo Soares. Um outro destaque muito legal são os nomes conhecidos neste elenco do Goiás. Só de ex-Cruzeiro são 3. Zagueiro Ramon, meia Felipe Machado, todo mundo se lembra muito bem, e o atacante Anselmo Ramon, campeão brasileiro com o Cruzeiro, inclusive. Tem também o Lucas Lima, meia experientíssimo, o Juninho, que até outro dia era capitão do América, e o atacante Cadu, que está emprestado pelo Atlético ao Goiás. Provável time para ir para cima do Cruzeiro amanhã no Serra Dourada tem o Tadeu no gol, a defesa com o Rodrigo Soares, Luizão, Luiz Felipe e o Nicolas, que é o lateral esquerdo, outro ex-América, meio campo de Felipe Machado, GG ou o Lucas Rodrigues, Lourenço e o Lucas Lima, lá na frente o Jean Carlos e o Anselmo Ramon, provável
time do Goiás está animado para essa partida de amanhã no Serra Dourada, Cirilo. Cheio de cara conhecido, né? Do futebol brasileiro aí nesse time do Goiás. Já viveram melhores momentos, digamos assim, né? Mas muitas caras conhecidas, absolutamente. Edu, o que esperar do jogo? Cara, o Goiás vai como franco atirador, né? Ele sabe da responsabilidade do Cruzeiro na partida. Hoje é o Goiás, o time de Série B, pensou muito na grana, né? Na renda, leva o jogo pro Serra Dourada. Aliás, é o último jogo do Serra Dourada antes da reforma. Então, uma reforma grande, né? Então acaba que virou um jogo histórico, esse Goiás e Cruzeiro. Mas é sair vivo, cara. Essas equipes, as equipes menores, o Goiás, a gente falou agora há pouco do Ceará, acho que até no caso do Goiás, convivendo mais tempo, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, sabe da diferença técnica. E vai jogar tentando cozinhar o jogo. O empate em Goiânia pro Goiás não é ruim. Vir para Belo Horizonte vivo, tentar tirar proveito talvez do Cruzeiro poupando uma ou outra peça, o que está certo o Cruzeiro se fizer, porque a sequência é muito pesada, com viagens, com Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro ainda precisa se recuperar, já está se recuperando, mas não pode ficar satisfeito com essa posição da tabela, né? O Cruzeiro não pode ficar, ganhei duas, agora está tudo certo, não. O Cruzeiro precisa emendar uma sequência para voltar a brigar na parte da tabela a qual ele se propôs, com os reforços do início da temporada e com um elenco tão caro. E pode ser que segure um ou outro jogador. E lá em Goiânia, o Goiás está pensando justamente nisso. Ó, se for poupar 3 ou 4 é bom pra gente. Quem sabe construir um bom resultado ou sair daqui vivo para jogar em Belo Horizonte.